mais uma vez nós estamos aqui na tua casa com o programa Palavra de Fé. Estamos falando sobre o Deus da restituição. Talvez você esteja agora ligando a televisão nesse canal, ou você que já está acompanhando toda a nossa palavra, essa palestra, você vai compreender que sofremos ataques do diabo em nossas vidas e que esses ataques muitas vezes nos levam quase à beira da morte, nos leva ao desespero, nos leva à depressão, nos leva a uma tristeza profunda e que nós precisamos de ajuda. Às vezes só o médico, remédios, psicólogos, terapeutas não funcionam, por melhores que eles sejam, né? São bênçãos de Deus, mas só eles muitas vezes não funcionam. Precisamos de uma ação sobrenatural de Deus em nossas vidas, né? Precisamos que o Senhor esteja nos agindo por completo e aí nós temos a vitória. Então, como vencer o diabo? Como vencer a situação que vem se apresentando em nossas vidas, que nos tira essa paz, né? Isso foi nos dado aqui em Jó, e vamos ver agora, Jó 42:5, diz assim: Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Que coisa linda, né? Primeira coisa, você tem que compreender que você está sofrendo um ataque do diabo. Você tem que entender que isso não é algo natural. Ou seja, tem coisas que acontecem, são fruto das nossas atitudes, né? Ou seja, nós plantamos e nós vamos colher. Então tem coisas que são naturais, tem coisas que reflexos, consequências das nossas escolhas, das nossas decisões. Não vamos também ser tão infantis, né? E colocar tudo a culpa no diabo. É a coisa mais simples, mais fácil que existe, né? Ou seja, nós aprendemos a transferir a culpa, não é por aí. Mas há momentos, há circunstâncias da vida que nós estamos agindo correto, nós estamos fazendo tudo que é certo e mesmo assim ainda existe algo sobrenatural que nós não compreendemos, não entendemos, mas que nos traz arrepio, que nos traz uma dor de cabeça, que nos traz uma ânsia de vômito, que faz com que nós venhamos a ficar perturbado, tira a nossa paz. Aí já não é mais algo natural, é algo sobrenatural e nós sabemos que é o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Ou seja, Satanás, Lúcifer, diabo. Então, primeiro tem que identificar que é um ataque do próprio diabo. Segundo, eu tenho que lembrar quem Deus é. Ou seja, Deus primeiramente é amor. A essência de Deus é amor. Deus também é justiça. Deus também é paz. Deus é a nossa bandeira, Ele está junto de nós, Ele é o Emanuel, ou seja, quando eu compreendo e vejo a identidade de Deus e todos os nomes pelos quais Ele é revelado, mostra uma certa faceta, mostra uma certa característica de Deus. Ou seja, como Deus se apresenta, como Deus se revela, como Ele se chama. Isso para dizer assim, ó, eu estou aqui para suprir uma necessidade tua. Às vezes ele se revela como Jeová Jiré, ou seja, é aquele que provê, que sustenta. Então talvez você precisa compreender melhor a palavra de Deus, as escrituras sagradas, para saber que os nomes que ele se apresenta na verdade, revela a sua natureza, como ele também opera, como ele se manifesta e o que ele quer suprir em nós, né, nesse momento. Então, tenho que me lembrar que antes de tudo ele é Pai, o meu Pai. Talvez você tenha um pouco de dificuldade, talvez você tenha tido um pai ausente, talvez você tenha tido um pai que não foi assim tão bom, um pai que não foi tão amoroso, e você acaba transferindo essa imagem do pai terreno para o pai celestial. Uma coisa eu posso dizer para você: Deus, nosso Deus, um dos melhores atributos ou nomes eu considero como Pai. Porque o meu pai pode até ter falhado, mas Deus não falha. O meu pai talvez não tenha sido tão fiel, o meu Deus é eternamente fiel.
O meu pai talvez não tenha me amado como eu precisasse, mas talvez ele me amou como ele podia me amar, mas Deus, ele é amor, a sua essência é amor. Então, eu conheço a Deus. Terceiro, eu tenho que me conhecer. Em João, Evangelho de João 1,12, diz que nós somos filhos de Deus. Ou seja, nós somos herdeiros de todas as coisas que Deus tem. Então, se eu não conheço o meu adversário, se eu não conheço quem é Deus, o poder que Ele tem e o que Ele quer realmente me ajudar, Ele quer me abençoar, se eu não me conheço, ou seja, eu não conheço as minhas fraquezas, as minhas debilidades, aquilo que pode me ameaçar, minha fé, se eu não conheço aquilo que eu posso fazer em nome de Deus, ou seja, o poder e a autoridade que Deus me delegou, que Deus me deu, se eu não conheço isso, eu estou roubado, eu estou perdido, eu preciso de ajuda. Então eu preciso ir para a palavra de Deus, eu preciso de ajuda de um pastor, de um líder, de uma igreja, para poder me ensinar, poder me ajudar. E aqui vai uma dica, queridos, procure uma igreja. Talvez você tenha tido problemas em algum local, talvez você pode ter assim, se decepcionado com um homem, mas Deus nunca nos decepciona. Eu sou pastor, eu também tenho uma igreja. Eu não estou dizendo para ti, vai lá para a minha igreja. Se você quer ir, vai ser muito bem-vindo. Mas estou dizendo assim, antes de tudo, procure a Jesus. Procure a Deus. Procure uma igreja séria que pregue a palavra de Deus. Procure alguém que possa estar ao teu lado para te ajudar, para te orientar, para que você possa crescer no conhecimento de Deus. Então isso sim eu quero te colocar nesse momento. Em quarto lugar, a Bíblia fala que Jó orou. Olha, o poder da oração. Eu costumo dizer, eu quero também compartilhar com vocês, que o poder de Deus manifesto em nossa vida está intimamente ligado ao nível de oração. Ou seja, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Quanto mais você ora, ou seja, mais você conversa com Deus, porque oração não é palavras bonitas, ou seja, você não vai querer impressionar Deus, Ele te conhece, Ele conhece a tua estrutura. Talvez a gente pode até enganar os outros, mas a Deus jamais nós vamos nos enganar. Mas quando nós nos humilhamos, quando nós confessamos nossos pecados ao Senhor e oramos a Deus, sabendo, tendo fé que Ele vai agir, o poder dEle é manifesto naquele momento e o sobrenatural começa a acontecer. Uma coisa interessante, porque Jó começou a orar, ou seja, Jó tirou os olhos, a visão agora do problema e começou a olhar para aquele que tem a solução, para aquele que tem as respostas. Talvez seja isso que você precisa. Tirar os teus olhos que estão fixados no problema, o problema só se agiganta, só aumenta ainda mais e você precisa olhar para aquele que tem as respostas, para aquele que tem a solução, para aquele que realmente quer te abençoar e vai te abençoar na medida em que você crê, na medida em que você realmente abrir o teu coração e deixar Deus operar. Pastor, eu não entendo essa palavra ainda, eu sou muito novo, o que eu faço? É bem simples, querido. Talvez você vai dizer, Deus, eu tenho pouca fé, eu ainda não consigo crer como gostaria, mas eu quero, Senhor, que tu acrescente mais fé. Eu quero, Senhor, que o Senhor esteja trabalhando em prol dessa situação. Tu vai dizer a situação que está passando. Não precisa de palavras bonitas, querido. O importante é você abrir o teu coração e falar aquilo que está dentro da tua alma, dentro da tua mente, dentro dos teus sentimentos e colocar para fora, de uma forma natural, como se você estivesse sentado em frente de Deus, conversando com Ele, Ele olhando para você fixamente e você vai abrindo teu coração, falando com Ele, Ele vai só te olhando, com aqueles olhos cheios de amor, com aqueles olhos cheios de ternura e Ele está ali para te ajudar. E Ele tem todo o poder para fazer
as coisas acontecerem. Então pensa nessa cena, pensa nessa situação que você realmente vai poder se abrir para Deus. Quinto lugar, você precisa se arrepender, mas um arrependimento genuíno. Arrependimento não é remorso. Remorso parece até um arrependimento, mas não é. Remorso a gente, entre aspas, se arrepende, mas porque tem medo das consequências do que nós fizemos. Ou seja, é algo muito superficial, é algo assim muito barato. Mas arrependimento não, arrependimento é uma mudança de mente, arrependimento é uma mudança de atitude a partir de então. Ou seja, a gente diz basta, a gente diz chega para aquele comportamento, para aquela situação, levanta o pescoço, levanta a cabeça, penteia os cabelos, se lava, bota um perfume e diz agora vida nova. Eu não vou ficar preso nessa situação, eu vou dar a volta por cima, Deus está ao meu lado e eu vou vencer. Então isso requer uma atitude. Arrependimento requer uma atitude muito séria dentro de você em reconhecer os teus erros, reconhecer as tuas fraquezas e mudar, principalmente mudança de atitudes a partir daquele momento. Você precisa adorar a Deus. Ou seja, Deus, talvez eu não queira agora adorar, talvez eu não queira orar, mas eu vou começar a te agradecer, porque eu sei que o Senhor sempre permanece no controle, sempre permanece no comando de todas as coisas. Eu posso, por alguns momentos, perder o controle, mas tu nunca perde. E a minha vida está ligada a ti, por isso eu sou grato a ti, por isso eu vou te adorar. Reconhecer a tua grandeza, reconhecer a tua santidade, reconhecer o teu poder e saber que o Senhor está no controle sempre. Você vai adorar a Deus dessa forma. O que aconteceu? Olha só, a palavra de Deus diz que os parentes de Jó chegaram até ele, se condoeram de ver a situação dele e começaram aí a restituir. Ou seja, começaram a dar dinheiro, anel, ouro, presentes. Deus vai abrir portas onde você não imagina. Deus vai restituir tudo que foi roubado. Deus restituiu a família de Jó. Deus restituiu a saúde de Jó. Deus restituiu a paz na vida de Jó. Deus restituiu os bens na vida de Jó. Deus restituiu os filhos de Jó. Ou seja, ele teve mais filhos ainda, mais filhas também. E uma coisa interessante, né, que dentro desse processo de restituição, Deus permaneceu, Deus implantou nessas pessoas compaixão. Deus colocou vontade de consolar. Deus colocou para ele muitos e muitos anos de vida, longevidade. E algo que interessante, né? Geralmente na cultura hebraica, somente os filhos homens que tinham direito à herança. Jó, aqui, ele deu herança inclusive para as filhas mulheres, para as suas filhas, que a Bíblia diz que eram as mulheres mais lindas daquela época. Então Deus abençoou a vida de Jó e ele também abençoou inclusive as suas próprias filhas, que a princípio, não pela lei, ou pelo costume da época, não teriam direito à herança. E ele colocou a herança também para elas. Queridos, Deus é Deus de restituição. Eu vou orar por você agora. Se for possível, você feche seus olhos para que Deus possa te restituir também nesse momento. Querido amado Deus e Pai, eu coloco agora essa pessoa que está assistindo essa programação para que o Senhor, que é Deus, esteja restituindo a vida dela, abençoando a vida dela. Aquilo, ó Deus amado, que talvez esteja agindo na vida dela, que o Senhor possa dar um basta, que a fé dessa pessoa, através dessa programação, possa ser incentivada, aumentada para a honra e glória do Teu nome e para que haja uma mudança na vida dessa pessoa, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.